Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like neste vídeo se gosta do canal e curte os relatos. Já deixa o seu like e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Aguardo vocês na Loja Assombrada. Bora pro relato de hoje, que é este daqui. Minhas histórias com seu Zé Pilintra, parte 1. Vamos ver aqui, ó. Olá, Ana, tudo bem com você? Venho aqui contar mais um relato, sendo que esse é para contar como começou a minha caminhada em rumo a uma mudança de religião, deixando de ser católica para dar os meus primeiros passos na Umbanda. Todos os nomes estão trocados, beleza. Fui nascida e criada em berço católico. Fui batizada, fiz a primeira comunhão, crisma, me casei, batizei meus filhos. Eles foram coroinhas, enfim, os criei como católicos. Hoje são 2 homens, um é umbandista e o outro é agnóstico, é isso? Mas com uma base religiosa que eu repassei. Mas quando cresceram, fizeram suas próprias escolhas. Mas há 6 anos passei por uma situação complicada, onde eu fui enfeitiçada, digamos assim, por uma maledite e fui salva, de maneira bem milagrosa e ou sobrenatural. Eu contei esse relato em Foi uma maledite ou falta de fé? É um relato que já tem aqui no canal. Após o acontecimento, mudei-me para outra cidade e fui recomeçar a minha vida. A princípio, ainda muito magoada com as várias perdas que eu tive, me reservei durante meses, mas ao lado da minha casa veio morar uma vizinha, a Sandra, com quem eu acabei fazendo amizade. Com o tempo, descobri que ela era uma zeladora de santo, ou seja, uma mãe de santo da Umbanda. Mas no primeiro ano de amizade, eu não fui a nenhuma de suas giras. Pois apesar de tudo que foi feito para mim, mesmo sendo muito grata, eu não sabia diferenciar a Umbanda do Candomblé. Ouvia os atabaques, os pontos e sinceramente eu quase cuspi aqui. E sinceramente eu morria de medo. Afinal eu fui criada acreditando que aquilo não era algo bom, não. Eu associava aquilo a algo negativo, mesmo sendo salva e cuidada por guias umbandistas, que eu pensava que era do candomblé. Eu tinha esse receio, sabe? Depois de quase 2 anos de amizade, enfim, fui convidada a participar de uma festa da pombagira dela. Respirei fundo, coloquei o medo no bolso, pois confiava na minha amiga, e ela já tinha esclarecido muitas das minhas dúvidas, e com o conhecimento, o medo e a insegurança vai sendo diminuído. Como eu confiava muito nela, eu fui a essa festa. A pombagira dela, Quitéria, nome fictício também, tá? A pombagira dela, Quitéria, é um guia muito alegre, risonha, simpática, barulhenta. Eu cheguei e vi a Salva. O nome é esse mesmo, onde se fazem homenagens a outros guias. Cheguei, vi a Salva como o boiadeiro dela. Onde se faz as homenagens a outra... Eu não sei. Cheguei, vi a Salva como o boiadeiro dela, que é o responsável pela casa. Ela faz tudo na casa dela, pois não tem um terreiro. E se um dia ela, enfim, fundar o seu próprio ilê, esse será coordenado pelo boiadeiro. Enfim, então cheguei, vi a Salva como o boiadeiro dela, caboclos e por fim a pombagira veio. Outros médiuns presentes na festa incorporaram Exus, malandros e outras pombagiras. Fiquei por ali encantada com a incorporação, mas bem afastada, olhando tudo de longe. E depois de um tempo a festa estava no auge e eu resolvi vir embora. Tentando sair à francesa, sabe? Fui saindo pelos cantinhos dos muros, pois a festa estava sendo realizada no quintal da casa da minha vizinha, né? E ao passar eu vi uma pessoa, que na hora imaginei ser um homem, de terno branco, chapéu, bengala, lindíssimo. Fui passando devagarzinho e o mesmo me olhou rapidamente e tocou no chapéu em sinal de cumprimento. Um sorrisinho de canto de olho, um charme.
passei e fui embora. Passaram-se quase um ano. Meu pai foi diagnosticado com um câncer no estômago. Ele tinha 83 anos, mas sempre foi um homem extremamente saudável, vigoroso, alegre, brincalhão. Ele sempre foi o meu herói. Sempre fui apegada a ele e, apesar de ter 53 anos, eu ainda me sentia a filhinha do papai. Eu moro no Rio de Janeiro e o meu pai morava no Rio Grande do Norte. Consegui uma licença no trabalho e fui vê-lo, mas após 5 meses do diagnóstico, meu pai faleceu. Eu estava na cidade dele quando ele morreu. Estava junto da minha mãe, das minhas irmãs, meus 2 filhos também foram, mas eu estava em choque. Eu não conseguia acreditar que o meu pai, sempre tão alegre, positivo e otimista, havia morrido. Após a missa de 7º dia, retornei para casa, para os meus afazeres e para minha rotina, ou assim eu pensei, né? Eu estava afastada da igreja, meus filhos tinham suas próprias vidas, um era casado já, outro trabalhando, fazendo faculdade. Eu sozinha na minha cidade, comecei a entrar em um processo de depressão. Eu chorava muito, a vida foi perdendo sentido, eu não queria comer, e depois de 2 meses eu comecei a sonhar com meu pai, quase todas as noites. No começo eu o via com roupa de hospital, abatido, me dizendo que não queria ir, mas que ele não teve opção. Nesses sonhos eu chorava muito e pedia para ele não me abandonar. À medida que o tempo ia passando, esses sonhos começaram a mudar. Meu pai estava agora bem, mas queria seguir para algum lugar. E eu corria e me agarrava a ele, implorando para ele não me abandonar. E aí eu acordava aos prantos, desesperada. A situação ia piorando a cada semana, mas para as outras pessoas eu fingia que estava tudo bem. Sandra, minha vizinha e amiga, estava com uns problemas de saúde e estava fazendo tratamento médico em outra cidade. Então eu estava cada vez mais isolada, solitária e depressiva. Até que certa noite, antes de dormir, eu pedi ao meu pai que viesse me buscar, pois eu não queria mais viver sem ele. Pois eu não tinha mais objetivo de vida, eu estava largada, eu estava sofrendo. Dormi e mais uma vez sonhei com meu pai. Dessa vez ele estava perto de um lindo campo verde, cheio de árvores, e ele queria ir para lá. Mas eu o via caminhando e saía correndo para impedir que ele fosse. Eu corria e gritava por ele, que parava e me olhava, e com um olhar muito triste, sabe? E nisso eu sinto um abraço ao redor da minha cintura, me segurando pelas costas. Foi uma contenção delicada e ouvi uma voz masculina me dizendo baixinho no meu ouvido: "Deixe o seu pai ir, ele já cumpriu a sua jornada nessa vida, se acalme." Eu sou uma mulher muito alta, eu tenho 1,78 de altura, mas esse homem era mais alto do que eu, tanto que eu me recostava no ombro dele, chorando. Após isso, acordei sem estar chorando pela primeira vez em muito tempo e bem mais tranquila. Na outra noite, o sonho se repetiu e a partir daí eu tive vários sonhos recorrentes, onde o cenário ia mudando aos poucos. O meu pai cada vez mais distante, com uma aparência cada vez mais jovial, e eu já não corria mais atrás dele, eu só chorava. E o homem vinha e me consolava. Eu não via o rosto desse homem, mas eu via suas mãos, que eram morenas, sua voz carinhosa e delicada, seu peito reconfortante, pois depois de alguns dias eu comecei a me virar e me abraçar esse homem, me aconchegar nele, chorando baixinho, e ele suavemente alisava os meus cabelos e ia falando palavras reconfortantes. A partir de algumas semanas, os sonhos foram ficando mais espaçados e eu acordando mais tranquila, mas eu começava a pedir a Deus para sonhar com esse homem moreno, que tanto conforto me dava. Eu sentia a falta da presença dele, mas ele já não aparecia mais com tanta frequência. O Natal se aproximou e com ele, a depressão. Meu pai amava o Natal. Rabanadas, castanhas, reunir a família, e seria o primeiro Natal sem ele. Eu estava endividada, pois ao viajar de forma repentina eu tive que pegar empréstimos para cobrir todos os custos. Meu filho mais velho, que é militar,
Estava viajando a trabalho, então seria um Natal comigo e com meu filho caçula. Ambos muito tristes, sem grana e solitários. À medida que a data se aproximava, eu comecei a sentir as crises de pânico e desespero. Já tinha iniciado uma terapia, já tinha começado a tomar medicamentos receitados pelo psiquiatra, mas dezembro era o mês que o meu filho caçula, que tinha síndrome de Down, havia falecido também. E o meu filho mais velho, que estava viajando, faz aniversário no dia 25 de dezembro, ou seja, estava tudo horrível. No dia 22 de dezembro, eu estava mais uma vez no fundo do poço. Um vazio tomava conta de mim. Ao dormir, eu não rezei, nem consegui pedir nada a Deus. Comecei a sonhar que eu olhava para o fundo de um abismo. Era um penhasco e o fundo era negro. Parecia que ia me engolir. Eu olhava para o fundo e ia me aproximando devagarinho da borda. Eu parecia hipnotizada e pensava: se eu me jogar, todas as minhas angústias acabam. De repente, aquele braço, mais uma vez, me enlaçou pela cintura e me trouxe para recostar em seu peito largo e forte. E mais uma vez eu me senti consolada. Aquela voz suave me dizendo que eu não estava sozinha e que tudo ia ficar bem, para eu confiar em Deus e nele, que sempre estaria comigo. Dessa vez as lágrimas escorriam, mas era um choro mais suave. Ele me abraçava e me puxava devagar, me afastando do abismo, e de repente eu me vi sentada em seu colo, sendo confortada, como se fosse uma criança. Deitei a cabeça em seu ombro e ali eu descansei. E pela primeira vez, desde que soube que meu pai estava doente, eu senti paz. Acordei bem e o resto do ano passou tranquilo. As coisas acabaram se ajeitando. No fim do ano, a minha nora veio passar o Natal comigo e meu filho caçula. Fizemos chamadas de vídeo com o meu filho mais velho e no ano novo passei com a minha vizinha e amiga Sandra. Em março, a minha vizinha me chamou para ir almoçar com uma amiga, que estava passando uns dias na casa dela. Como estava sozinha, eu fui. Chegando lá, conheci Anne, super simpática, alegre, gostei dela logo de cara. Ela era grandona como eu, cabelo grisalho e homossexual. Uma mulher bonita, charmosa e solteira. Minha amiga também estava separada do marido. Então ficamos as três ali, rindo, contando fofocas, contando causos e a tarde passando. Quando inesperadamente chega uma sobrinha da minha vizinha, doente, pedindo ajuda espiritual. A Sandra, na mesma hora, nos pediu licença e foi se preparar para a incorporação. Ligou para sua Cambone, que é a pessoa que ajuda uma mãe de santo em consultas e giras, lhe entregando o que for preciso, fazendo anotações, entre outras coisas. Eu e Anne ficamos conversando do lado de fora e Sandra incorporou o seu boiadeiro. A moça, que estava acompanhada da irmã e de uma amiga, foi atendida. Depois de alguns minutos, o boiadeiro chamou Anne e pediu para ela também incorporar, pois o problema era grave e ele precisaria de uma ajuda. Anne imediatamente concordou e me pediu licença. Até aí eu nem sabia que ela era médium. Anne colocou uma saia e foi para perto do altar, e eu fiquei sentada à mesa tomando um café. Daqui a pouco sai Anne, Sandra incorporada no boiadeiro e a Cambone de Sandra. Daqui a pouco sai Anne, Sandra incorporada no boiadeiro e a Cambone de Sandra. Anne chegou de chapéu, com um copo de cerveja na mão, sem a saia, de calça e camiseta. Chegou e na mesa reconheci a figura que havia me cumprimentado naquela festa há quase um ano. Ele falou com as consulentes, beijou a mão delas e por último veio falar comigo, beijou a minha mão, deu um sorrisinho de lado e me disse: "Boa noite, moça formosa." Eu já estranhei porque era 4 da tarde. Só depois que eu descobri que essa é a saudação normal para Exus, pombagiras e malandros. Eles sempre falam boa noite, é isso? E eu respondi: "Olá."
né, respondi encantada por aquela figura, que eu não conseguia ver a Anne ali, eu só via explicitamente o homem charmoso. E ele perguntou de novo: a senhora está bem? E na hora eu perguntei, né, sem entender o fascínio que ele me causava, eu perguntei: sim, mas quem é o senhor? E ele respondeu: sou Zé Pilintra, moça, e lhe conheço há muito tempo. E eu disse: me conhece como? E de onde? E ele respondeu: dos seus caminhos. Estou sempre por perto, mas a senhora nunca me viu ou soube que eu estava lá. Mas agora eu tive que me apresentar. E eu exclamei chocada: o moreno dos meus sonhos. Lembrando aqui que eu nunca tinha falado pra ninguém sobre esse moreno. Pra mim era algo como o meu mentor espiritual ou anjo da guarda. Nem com os meus filhos eu comentei. E ele respondeu: sim, a moça anda muito triste, precisa de carinho e compreensão. Brigas e gritos não são com a moça, são momentos difíceis. A senhora precisava de conforto e de um ombro amigo, e aqui estou eu, para sempre lhe ouvir e sempre estar ao seu lado. Eu fiquei boquiaberta, fiquei em choque, só olhando. Enfim, descobri quem era a figura que aparecia nos meus sonhos, que tanto conforto e carinho me deu. Ele sorria e me olhava, depois saiu e foi ajudar o mentor da casa. Depois, seu Zé foi embora, mas ao se despedir me avisou: eu vou embora, moça formosa, mas quero conversar com a senhora. E eu perguntei: tudo bem, mas não pode ser hoje, tipo agora, né? E ele disse: não é a hora, não é o lugar, mas será em breve. E assim desincorporou o seu Zé Pilintra. Anne, depois que tudo passou, sentou-se ao meu lado e eu a enchi de perguntas, e foi quando eu descobri que na festa da Dona Quitéria era ela incorporada nele. E ela riu muito quando eu disse o quanto ela ficava diferente incorporada, que não dava para ver ela ali, mas sim um homem. Ela me disse que muitas pessoas diziam a mesma coisa e que ele, o seu Zé, a acompanhava desde criança, que ela, bem pequena, já o via bem de perto, parecendo tomar conta dela, e que ao chegar à adolescência ela começou a incorporá-lo, e que atualmente, apesar de trabalhar com outras entidades, ele era o guia, que era mais amado por todos. Ela é o que chamamos de benzedeira, pois incorporava, atendia as pessoas, mas não estava associada a nenhum terreiro, e no momento estava sem pai ou mãe de santo, fazendo esses atendimentos na casa dela e de graça mesmo. Passou-se mais um tempo e teve a outra festa de Dona Quitéria, e lá me encontrei com Anne, que estava fazendo o churrasco, a casa estava lotada, e no meio da festa, quando a pombagira liberou a comida para os convidados, a Anne novamente incorporou no seu Zé Pilintra. Eu estava na cozinha ajudando a preparar os pratos para serem servidos, e quando eu saí no quintal, seu Zé tinha acabado de chegar. Já estava de chapéu, de terno, bengala, cigarro e um copo de cerveja na mão. Ao passar por ele, eu fui segura. Ele segurou meu pulso de maneira suave, e quando eu olhei, recebi o seguinte comentário: ô moça linda, que rosa formosa, boa noite, moça. E eu respondi encantada: seu Zé. E ele falou: como a moça está? A tristeza está bem menor, não é? E ali começamos uma conversa que durou todo o restante da festa. Foi muita conversa que infelizmente eu não consigo lembrar de tudo, mas a parte essencial eu lembro. Ele falou: moça bonita, a senhora nunca teve sorte com homens. Só arrumou tranqueiras, embustes e vagabundos. Mas a senhora tem um coração bom. É uma mulher guerreira. Vou providenciar uma pessoa boa, que vai lhe tratar como a princesa que a senhora é. Alguém que não queira viver às suas custas ou se acomodando nas suas vitórias. Bom, essa foi uma das muitas coisas que ele me disse. Havia 5 anos que eu não me relacionava com ninguém. Já havia desistido de qualquer vida afetiva. Me conformava com a minha solidão. E eu ri. E sem saber se acreditava ou não naquela promessa, eu perguntei: então, se o senhor me arrumar essa pérola de pessoa, o que eu terei que te dar? Perguntei logo, né? E ele me respondeu:
Um abraço, moça bonita. Senhora, somente um abraço. Quando a senhora se sentir atendida, venha até aqui e me dê um abraço, tá certo? Tá certo, concordo. Apertei as mãos dele e o acordo estava selado. No outro dia, conversando com a Sandra, lhe contei a promessa que o seu Zé me fez e ela rindo me disse: cuidado, miga. Quando a gente quer um amor, a gente pede uma pombagira. Seu Zé Pilintra não entende nada de homens. A vibe dele é outra. É melhor conversar com a dona Quitéria e pedir a ela um namorado rico. Comentou rindo. Após mais um tempo, a Sandra fez aniversário e fez uma pequena reunião na casa dela. Anne já estava lá quando eu cheguei. Ficamos boa parte da festa conversando e já que ela ia dormir na casa de Sandra, combinamos de almoçar juntas de novo, pois Sandra teria uma consulta com 2 senhoras, elas precisavam acertar um trabalho lá e a dona Quitéria que ia fazer o atendimento ia precisar do seu Zé. No dia seguinte, almoçamos, ficamos papeando, as consulentes de Sandra chegaram e as 2 incorporaram. Eu fiquei do lado de fora, sentada, e depois de tudo feito, o seu Zé aproximou-se e veio me cumprimentar. Beijou minha mão, me perguntou como eu estava, e eu, bem atrevida, lhe perguntei: e aí, seu Zé, quando que o meu amor, que vai me tratar como uma princesa, vai vir? Tô ansiosa. E ele respondeu: o seu amor já chegou, moça. A senhora que não viu. Aí eu disse: já chegou? Onde? E ele falou: está na sua frente, moça. Na minha frente? Onde? Me mostra. E ele falou: na sua cara, moça. E eu falei: eu não tô vendo. O senhor poderia me dizer o nome para facilitar a minha vida? Ele riu, chegou bem pertinho de mim e disse: está na sua cara, moça. Disse isso, beijou a minha mão, se despediu e foi embora. Hoje tem 18 meses desse dia e estou casada com Anne. E quando eu perguntei para ele onde estava o meu perna de calça, ele deu uma gargalhada e falou: eu nunca disse que era perna de calça, eu disse que era uma pessoa. A senhora que chegou a essa conclusão sozinha. No dia do meu aniversário desse ano, logo após eu e Anne fazermos 1 ano juntas, eu dei o meu abraço no seu Zé Pilintra. A promessa estava cumprida. Ao longo do tempo de convivência com Anne e o próprio seu Zé, eu descobri que ele nunca teve um terno branco. Anne sempre foi desligada e relapsa com vestimentas dos seus guias. Ela colocava um pano ao redor da cintura e quando ele incorporava, alguém colocava uma calça comprida nele. Um chapéu e bengala, colocava uma calça comprida nele, chapéu e bengala. E tinha porque... chapéu e bengala ele tinha porque ganhava de alguns dos muitos fãs e clientes dele. Então, depois de um dia eu ficar quase 1 hora discutindo com a Anne por causa do terno que eu tinha visto ele vestindo, ela chamou a filha e a sobrinha dela e elas me confirmaram que ele nunca teve um terno no corpo da Anne. Alguns dias depois, ele veio em terra para um atendimento e após a consulta ele me olhou com um sorriso e me disse: o terno que a senhora me viu usando, só a senhora viu. Eu queria que a senhora me visse bem bonito. Deu uma gargalhada e foi embora. E esse é o seu Zé Pilintra. Eu tenho outras histórias com ele. Gostaria de esclarecer aqui que a falange dos Zé Pilintras, dos Zé Pilintras, são muitas. Tem o do morro, tem das almas, tem o da Lapa, tem o do sertão, tem o da praia e por aí vai. Não coloquei o complemento desse para evitar identificar as pessoas envolvidas. Um abraço a todos os assombrados, em você, Ana, Matheus, Penélope, Vitória e Pets. Muito obrigada, um beijo para você. Olha que interessante, né? Toda uma história aí com o Zé Pilintra e mostrando esse lado aí dele que eu também não conhecia não. Mas muito legal. Olha só que interessante. Eu nunca falei que era um perna de calça. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, já tiveram uma experiência parecida ou algo assim? Manda um relato pra gente. E se forem comentar, que seja com respeito, por favor. Pessoal, beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!